Queria começar esse culto orando, amém? Queria que você curvasse sua cabeça, que você chamasse a existência de um Deus que é bom, amém? Levante sua voz. Comece a liberar o seu espírito. Fale para o Senhor quais são suas expectativas para o dia de hoje. Fale, Deus, eu quero ver a Cristo. Fala para Deus, Deus, eu quero que Cristo seja revelado. Pede revelação de visão. Pede olhos espirituais, ouvidos espirituais. Diz ao Senhor o que você espera da noite de hoje. Você sabe, nenhuma noite com o Senhor é em vão. Nenhuma palavra volta vazia. Então, levante sua voz. Fale com o Senhor. Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Senhor, eu quero mudar a minha mente. Senhor, eu quero ser restaurado. Senhor, eu quero libertação em certa área da minha vida. Decida crer e receba pela fé. Amém? Amém, Senhor Jesus, nós queremos abençoar esse culto. Senhor, dizer que tudo é para o Senhor, é através do Senhor, são todas as coisas. Senhor, eu declaro que o Evangelho da Graça, o Evangelho puro, simples, o Evangelho que é Cristo, que morreu por nós, pelos nossos pecados, ainda não sendo pecador, e ressurgindo dentre os mortos ao terceiro dia, ele será revelado hoje, no nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer um amém? Amém. Aleluia. Você sabe, eu sinto algo da parte de Deus, e eu não estou pregando ainda, que Deus me ajude. Quando Jesus começa seu ministério, ele toma uma fila. Estão comigo? Ele toma uma fila e ele decide ser bautizado por aquele que se chamava João Batista. Você conhece a história? Então, antes de Jesus começar o seu ministério, ele caminha, ele toma uma fila e ele é batizado por João Batista. E algo interessante é que, enquanto ele está lá e ele é batizado por João Batista, a Bíblia vai dizer que o céu se abre e se escuta uma voz audível. E essa voz diz, aqui está o meu filho, a quem eu tenho. Interessante, né? São dois adjetivos, filho amado e eu tenho prazer nele. Você sabe, quando depois disso você segue um dos evangelhos, você vai ver que Jesus ele se direciona para um lugar chamado deserto. Então ele recém escuta isso, ele vai para o deserto. Sabe o que Satanás fala para ele? Ele pega uma pedra assim, vê Jesus morrendo de fome, ele fala, se você é Deus, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Sabe o que é mais interessante? É que ele não fala se você é filho amado de Deus. Ele fala se você é filho de Deus. E aqui tem uma chave espiritual que fala o seguinte, quando nós sabemos que somos amados, nós vencemos a Satanás e suas tentações. Então eu quero começar o culto de hoje dizendo que você é amado e Deus tem prazer na sua vida. Você crê nisso? Você crê que essa é a sua identidade? Então, amém. Então, você é amado de Deus, Deus tem prazer na sua vida, e eu creio que em nome de Jesus você vai sair daqui revigorado, restaurado e pronto para qualquer coisa que o diabo venha colocar aí diante de você. Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus por meio daquele que nos amou. Não é a palavra de Deus? Então, vamos crer nisso, amém? Amém, irmãos. Eu quero falar hoje sobre, na verdade é um segmento da palavra da semana passada. Nós falamos sobre koinonia. Fala comigo, koinonia. E nós aprendemos juntos que koinonia não é somente quando eu me reúno com alguém em um churrasco, em um evento. Isso não tem nada a ver com isso. A palavra koinonia, que é comunhão, ela tem a ver com estar nisso, estar no projeto. Você sabe, eu lidero muitos jovens no aspecto do meu discipulado e também fora dele. E algo que eu sempre escuto são pessoas que são movidas por uma coisa chamada acabei de chegar. Eu estou muito motivado. Eu vou estar nisso. Mas, você sabe, isso passa muito rápido, porque isso é emocional. Então, você acabou de chegar, você está apaixonado pela visão. Você sabe, vai passar. Me perdoe, mas vai passar. E quando passar, o que vai ficar? Convicções. Então, o que eu estou te dizendo é, quando você se reúne, quando você está nisso, você está nisso. E quando Jesus ele vai falar que ele tinha comunhão com os discípulos, ele quer dizer, estávamos no mesmo caminho, pensávamos a mesma coisa, tínhamos o mesmo parecer sobre todas as coisas. Gui, isso é possível? Ué, o grego da palavra diz isso. Você sabe, é muito ruim você caminhar com gente que uma hora parece que quer, outra hora parece que não quer. Amós 3:3 vai chegar a dizer uma coisa muito interessante. Não está no PDF, eu estou fluindo no Espírito, Deus me ajude. Ele vai dizer que podem duas pessoas caminharem juntos se antes não se colocarem de acordo. Isso é muito interessante porque casa dividida não prospera, reino dividido não avança. Você quer ver uma nação poderosa? Mostra a unidade neles. Você quer ver um povo imparável? Pergunta para eles quantos eles são e quantos estão juntos nisso. Você conhece a história de Gideão? Eram 300.
mas eram tão unidos que foram capazes de derrotar 30 mil. Então eu não estou falando sobre me juntar com certas pessoas, eu estou falando sobre crer na mesma coisa, vivenciar a mesma coisa. Muitas pessoas podem ver coisas, mas presta atenção nisso. No meu apartamento tem, 10 andares lá. Eu moro no primeiro piso, amém? Estão comigo? Quando eu chego, eu tenho uma visão não tão privilegiada. É o mesmo edifício, só que a minha visão não é tão privilegiada. Por quê? Porque eu estou no primeiro andar. Só que tem gente lá do 9º andar que eles têm uma visão muito melhor que a minha. Então, o que eu estou dizendo? Você pode estar na mesma posição, mas com visão diferente. Você pode ver, partir do mesmo lugar, mas você pode decidir ver coisas diferentes, ou ter visões diferentes, amém? Aleluia. Por isso que quando nós falamos sobre koinonia, é uma palavra grega que expressa muito mais que comunhão. Fala sobre intimidade, fala sobre... Eu costumo dizer que é como eu dar a minha mão, eu falo, eu tô nisso. Você vai, eu vou com você. Se você tiver, eu vou. Gênesis capítulo 11, verso número 6, eu sei que não está também, mas Deus, ele chega a elogiar uma construção demoníaca, chamada Babel. Você já ouviu a história? É tão extraordinário, porque como pode ser que Deus fale bem de algo que é demoníaco, que é de Satanás? Mas ele elogiou. O Senhor disse, se como um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejam fazer será impossível para eles. Você sabe, eu falo muito sobre unidade, porque quando você tem unidade, você vive isso. Nada será impossível para eles. Você já viu uma família unida, onde eles são capazes de chegar? Você já viu uma esposa que é unida, aliançada com seu marido? Você já viu onde eles são capazes de chegar? Você já viu um discipulado que é unido, aonde eles são capazes de chegar? Eu tenho vivido isso. O fruto da unidade no meu discipulado. Se a gente estabelece, a gente vai. Se a gente fala sim, é sim. Não vamos retroceder, a gente não vai voltar atrás. A gente falou que vai batizar essa quantidade, a gente vai. Como que vai ser possível? É trazer a existência daquilo que todavia não se vê, mas é a certeza daquilo que se espera. Hebreus 11 diz isso, não? Vocês estão comigo? Amém. Nem comecei a pregar ainda. Estou só falando algo, amém? Aleluia. Então nós falamos sobre isso semana passada, falamos sobre koinonia. E algo muito interessante é que sempre, e esse princípio é um princípio tão satânico, que quando Satanás quis tirar ou separar os anjos, o que ele fez? A Bíblia vai dizer que ele implantou uma nova ideia, uma nova visão e disse, nós podemos ser como ele, dizendo de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que ele tomou 1/3 do céu. Sim ou não? Vocês conhecem a história? Então, da mesma porção que a koinonia é altamente eficiente para avançar, crescer, para basicamente ter frutos sobrenaturais, na mesma proporção, a divisão ela é completamente satânica. Quando Deus quer destruir quando Deus quer avançar um povo, ele une. Quando Satanás quer destruir, ele causa desunião. Estão comigo? E isso envolve todos os âmbitos, amém? Isso envolve o âmbito familiar, isso envolve o âmbito ministerial. Então nós falamos sobre isso e hoje basicamente eu quero seguir com um tema, mas hoje eu quero basicamente falar um pouco sobre o que João vai dizer em 1ª Epístola de João, capítulo 3, verso número 9. É muito interessante, hoje eu quero falar que João, ele era o apóstolo que ele se considerava o mais interessante, né? E uma das 3 epístolas que ele escreveu, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai classificar um crente, aquele que nasceu de novo. Quantos nasceram de novo aqui? Amém. Aleluia. Então vai ser poderoso hoje. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. 1 João, capítulo de número 3, verso número 9, a palavra de Deus diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, ele não pratica o pecado. Porque a semente de Deus, fala comigo, semente de Deus, permanece nele. Ele não pode pecar. Era só aquele mesmo. Mas vocês querem falar, né? Vamos junto então. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aleluia. Então presta atenção, esse texto ele é muito mal interpretado. Por quê? Porque às vezes você lê algo de maneira natural, e eu quero te dar outra chave espiritual, é que você não pode tratar algo extraordinário como ordinário. A palavra de Deus é altamente extraordinária. Você não pode ver de maneira natural. Porque a Bíblia vai dizer que as pessoas, no Antigo Testamento, os profetas que eles tinham visões, visões equivocadas ou visões naturais, eles eram nécios. Pessoas que veem coisa que não existe ou que não vê Deus nas coisas. Então olha que interessante.
Quando a gente vai avaliar esse texto, a gente entende o seguinte, que ele está falando que aquele que encontrou Jesus, que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, ele não pode pecar. E aí o que você faz? Você fala, ué, mas eu peco. Sim ou não? Não é verdade? E olha que interessante. A palavra, ela é tão extraordinária que... Volta no texto para mim, por favor. Eu quero enfatizar a primeira coisa que chama a atenção. Porque o apóstolo João, ele vai dizer que existe uma semente de Deus que foi colocada no nosso coração. Vocês conseguem ver isso? E essa semente é uma semente, eu gosto da maneira com que a Bíblia trata essa semente. Ela é uma semente com 100% de potencial. Então, quando você nasceu, de novo, Deus implantou uma semente. Essa semente é o próprio Deus vivendo dentro de você. E você já tem tudo aquilo que você precisa. Gui, eu já escutei muitas vezes isso, pessoas dizendo que eu já tenho tudo que eu preciso. Mas foi o que Deus disse a Moisés quando ele subiu o monte. O que você tem nas mãos? O que ele tinha nas mãos? Uma vara que ajudou ele a subir o monte. Em outras palavras, o que você tem nas suas mãos? Você tem a divina semente. Deus já colocou dentro de você tudo que você precisa. Pela fé, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pela fé, já não habita mais você, senão Cristo vive em você. Então, a partir do momento que Cristo habita dentro de você, todas as riquezas que foram escondidas nele estão dentro de você. É tão interessante, a palavra de Deus é belíssima, ela vai dizer que a glória de Deus é esconder certas coisas, mas a glória dos reis é encontrar essas coisas que foram escondidas. E a palavra também vai dizer que todas as coisas foram escondidas em Cristo. Mas se a palavra diz que Cristo habita em mim, então por que nós temos dificuldades? Por quê? Eu não sei te responder. Mas eu sei que você pode profetizar assim como passou com Ezequiel. Mas só tem morte, profetiza. Só não tem vida naquilo que eu estou vivendo, profetiza. Porque a fé justamente é a diferença de ver algo que já existe, porque não existe divino nisso. Eu vejo, tá aqui. Então não tem coisa de Deus aqui. Agora eu não vejo, mas Deus me disse, meu coração começa a queimar, eu começo a cantar, meu coração começa a parecer que parece uma água fervendo. Eu tenho certeza que vai acontecer, mas tudo indica que não vai. Profetiza. Estão comigo? Presta atenção, porque tem vida nisso que eu quero te falar. Primeiro livro de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso de número 23, a palavra de Deus diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pode deixar o texto. Presta atenção no que eu tenho para te dizer. Você sabe, toda semente vai perecer. Se você tem qualquer alimento dentro da sua casa, vai chegar um tempo que vai estragar. Sim ou não? E a semente é a mesma coisa. Só que quando Pedro, na mesma perspectiva de João, ele fala para você que dentro de você existe uma semente e ela não morre, ele está dizendo para você, ei, você tem tudo que você precisa, não vai morrer, e você pode alcançar por meio da palavra de Deus que é viva e permanece. Aí vem uma pessoa e fala, não, mas o Espírito abandona. Mas permanece. Porque nós não falamos que a semente é o próprio Deus habitando em mim? E por que tem gente que fala que vai embora? Eu gosto de como o apóstolo Paulo trata. Não sou eu, é o apóstolo Paulo. Ele estava bravo. Gálatas 3, por favor. Você sabe, eu não gosto de falar por mim mesmo, eu gosto de tratar como as palavras. Como a palavra diz. Então, o apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele vai dizer, vocês são torpes. Eu não vou falar a palavra que é a palavra mesmo. Vou usar insensatos. Quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? É tão interessante, eu não tenho tempo para dizer, mas o que Gálatas o que eles estavam fazendo? Eles estavam basicamente fazendo o seguinte, eu nasci de novo graças à interpretação que Jesus me salvou, mas no mesmo tempo, uma vez que Jesus é capaz de me salvar, eu preciso da lei para ser aperfeiçoado. Só que o apóstolo Paulo vai dizer, acaso aquele que te salvou não é suficiente para, entre aspas, melhorar você? Você sabe, você não pode melhorar você mesmo. Eu gosto de uma palavra que se chama introspecção. Fala comigo, introspecção. É do demônio. A introspecção é você avaliar você mesmo. Irmão, com todo respeito, o que vai mudar a sua vida você saber que você faz algo de errado? Você vai sentar numa cadeira e você vai falar, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Você vai mudar? Não.
Isso não tem poder. Sabe o que tem poder? Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos a vossa mente para que vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você sabe, essa palavra transformar vem de uma palavra grega metanoia. É um câmbio de direção. Eu não gosto mais. O que nós vemos muitas vezes na conversão de muitos irmãos é o seguinte. Eles vêm, eles têm uma vida normal, porque todos temos uma vida, e depois eles querem voltar. Mas eu não me preocupo. Pode voltar, porque não tem graça, perde o sabor. Você sabe, eu vou te dar um exemplo claro. Já tentou fazer dieta? Gui, fala disso não. Prega o evangelho. Já tentou fazer dieta? Você pode ter certeza que você vai ficar uma semana comendo salada, comendo salada, comendo salada, comendo salada, comendo salada. É peito de frango, é seco, é seco, é seco. Toma com água para descer. Aí chega domingo, irmão, vamos lá na hamburgueria? Não, preciso da coinonia, o pastor acabou de pregar. Tem que estar com os irmãos. Eu tenho que comer um lanche. Aí o que ele faz? No nome do Senhor, ele abre mão da dieta. Essa é por você, Senhor, eu não queria, eu juro. Mas, tirando toda a piada do contexto, presta atenção, não perca o foco. Você sabe que você não tem a capacidade. Se você não tem capacidade de escolher aquilo que você vai comer, você tem capacidade de se mudar? Cheque. Não é verdade? Você sabe, eu quero falar sobre a semente divina. Deus já colocou tudo aquilo que você precisa. Posso escutar um glória a Deus por isso? E segundo Pedro, não é uma semente perecível, mas é imperecível. Essa semente é uma pessoa, escuta, é Cristo. Cristo habitando por meio do Espírito Santo. Quando essa semente, ela vem de Deus, ela entra e ela começa a frutificar, ela vira uma árvore. Vamos dar um nome? Fica mais bonito, né? Árvore de Cristo. Existe uma árvore de Cristo dentro de você que está frutificando. Eu gosto muito de falar sobre isso. Porque João mesmo, em João 15, ele vai dizer, não precisa projetar, que nós somos ramas insertadas em uma videira. E essa videira é Cristo. E por estar nele, nós damos frutos. E de tempos em tempos vem o agricultor e poda, para que gere cada dia mais frutos. Então, Gui, eu não estou frutificando em certas áreas da minha vida. Você está em Cristo. A semente está dentro de você. Você nasceu de novo. Então você já tem tudo. Olha que interessante. João vai mais profundo que João, capítulo 15, verso número 8. Esse precisa. Senão fica muito superficial, né? O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão meus discípulos. Olha que interessante a palavra de Deus dizendo, eu estou em Cristo, a semente divina já foi colocada dentro de mim e eu vou dar frutos. E Deus ainda é glorificado. É por isso que você tem que sonhar alto. É por isso que você tem que desejar coisas sobrenaturais. Saia do ordinário e entre no extraordinário para que você viva o extraordinário que é a vontade de Deus para a sua vida. Gui, será que Deus quer que eu me case? Ora, ora, temos um Sherlock Holmes. É óbvio. É claro. Deus quer que você seja feliz, que você construa uma família. Existem perguntas que são perguntas assim que às vezes você só precisa de... Você percebeu como eu comecei a palavra de hoje? Você é amado. Tem dia que você precisa da identidade que Deus te deu. Faz sentido para alguém? Amém. Então vamos seguir. A vida cristã não é construída pelo esforço humano. Você não consegue, você não tem força para fazer nada, porque tudo é dele, por ele e através dele são todas as coisas. Romanos 11:36. Isso é palavra. Então você já tem tudo o que você precisa, a divina semente com 100% de potencial já habita dentro de você. E agora o que eu preciso? Tomar posse. É isso. Você precisa tomar posse daquilo que já é seu. A gente ensina muito sobre relacionamento aqui para os jovens, e algo muito interessante é que as pessoas perguntam, né? As pessoas não querem aprender, elas querem leis. O que eu devo e não fazer? Uai, já foi implantada a lei do Espírito dentro de você. Como se eu tivesse a possibilidade de dizer o que você deve ou não fazer. Você vai fazer. E a força do pecado é a lei. Então a lei em si mesma, ela não tem a capacidade, ou melhor dizendo, você em si mesmo, você não tem a capacidade de controlar você mesmo. Mas presta atenção, eu tenho uma boa notícia. Nosso corpo ele está formado por 3 partes, a gente ensina isso no curso de madurez. Espírito. Deixa eu te comentar algo. Por que pecamos? Nós pecamos por causa da bendita carne. Me explica melhor, Gui, eu vou te explicar. Jesus, no Getsemane, ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é
a alma precisa ser transformada, só que a carne não tem valor. É por meio da carne que Satanás opera. Estão comigo? Tanto que a Bíblia vai dizer que nos últimos dias nós receberemos um corpo glorificado, porque de nada vale o corpo. Fica 3 dias sem tomar banho. Tem algo bom nisso? Não fica, tá? Vai que, né? Deixa eu te falar. Quem dita quem você é a semente que está dentro de você. Então existe um DNA dentro dessa semente. Não é uma frase de efeito, tá bem? É uma verdade das Escrituras. A semente traz o DNA de Deus. Então você vai ser gerado, segundo a palavra, de glória em glória, segundo a imagem dele e a semelhança dele. É um processo. É um processo que muitas vezes, ou em outras palavras, sempre, é a vida toda. Cada dia você aprende algo novo. Cada dia é uma glória nova, é uma aleluia novo. Então você vai aprendendo como Jesus atuava e você vai sendo transformado. Então por que o apóstolo João, ele diz que todo aquele que nasceu de novo, ele não peca mais? Não, ele não tem um desejo de pecar. Porque antes éramos escravos do pecado. Presta atenção porque isso é algo precioso e vai mudar a sua visão acerca disso. Estão comigo? Quando o apóstolo João, ele fala que ele não vive mais no pecado, é o mesmo exemplo que eu te dei daquele que nasceu de novo. Ele vem, ele vai pra balada mesmo, ele faz tudo de ruim, só que quando ele chega aqui, ele conhece a Jesus. Ele fala, eu não sei que isso, eu já escutei de tudo. Tem gente que entra aqui por essa porta e fala, meu, vocês acenderam um incenso, tem uma energia aqui. Eles não sabem muito bem o que é, né? Aí eles tentam explicar, que lugar é esse? Parece que vocês, o que vocês fizeram aqui? Que eu tô sentindo algo diferente. Aí depois que sai, fica transtornado, fala assim, meu Deus, mas parece que fizeram lavagem cerebral na minha cabeça. Irmão, não fiz nada, só orei por você. Quem dera eu tivesse esse poder. Então deixa eu te falar, não, é o Espírito. Você sabe, o meu Espírito que habita dentro de mim, ele fala no Espírito. E aí ele te move a mudar, ele te move a viver de outra maneira, ele te move a abandonar as velhas práticas. Não é a lei, é o próprio Espírito. Presta atenção. Então, quando o apóstolo João ele está se referindo a isso, ele basicamente está falando, olha, aquele que nasceu de novo, ele não consegue viver no pecado. Eu sei que você já passou por isso. De cair. O que acontece quando a gente cai? A gente fica condenado. Quando a gente estava no mundo, a gente pensava em condenação? Nada, vamos viver. Sim ou não? Então, o que eu estou te dizendo hoje é que o fato de você ter uma consciência onde não te deixa fazer mais as velhas práticas é o Espírito Santo. Então, o que o apóstolo João fala, aquele que nasceu de novo, ele não tem a capacidade de viver como ele vivia. Existe algo novo. É a promessa de Isaías. Eis que estou fazendo algo novo na sua vida. As coisas velhas ficaram, eu coloco um rio no ermo e um caminho no deserto. Para você viver o novo de Deus, você tem que esquecer daquilo que foi. Amém? Você crê nisso? Amém. Quem nasce de novo, nasce do Espírito. Por isso é muito interessante quando Jesus ele tenta se comunicar com o mestre da lei chamado Nicodemos. Ele chega a falar, você tem que nascer de novo. Ele fala, cara, eu tenho 2 metros, eu vou escalar a perna da minha mãe, o que eu vou fazer? Eu não entro mais na barriga dela. Impossível. É antinatural. E aí Jesus coça a cabeça, eu me imagino, essa é a minha parte, tá? Não tá na Bíblia não. Coça a cabeça e fala, você não entendeu nada. Tem gente que é assim, você explica, dá exemplo, a pessoa não entendeu nada. Por quê? Está tentando fazer algo de maneira natural. Nascer de novo é impossível, naturalmente. Mas nascer de novo, no Espírito, é completamente possível. E se você já participou de algum encontro com Deus, você provavelmente nasceu de novo. Posso escutar um glória a Deus? Então, presta atenção, João afirma que aquele que nasce de novo, ele tem 2 características claras. A primeira é que ele não vive mais no pecado. Ou em outras palavras, ele não consegue. Tanto é que hoje a maior igreja do mundo, que é a igreja dos desigrejados, ele sempre volta. Vai e volta. É a história do filho pródigo. O John contou sobre isso, né? Eu gosto muito da história do filho pródigo, porque mostra que em meio à comilança de comida de porco, ele se lembra e falou, não, mas até os empregados lá na casa do meu pai, eles conseguem comer de maneira digna, ele volta. O que ele espera? Meu pai vai me matar. Mas não, existe um bezerro cevado, existe um abraço de um pai que estava com saudade, existe uma roupa nova. O que representa a roupa branca nova? Pureza. Tudo que passou, esquece, filho. Recebe um anel. Qual que é o símbolo do anel? Aliança. Ei, lembra de onde você saiu, você é meu filho.
Você entende? Então, o que eu estou te dizendo hoje é que João afirma é que por que eu vou para outro lugar? Por que eu vou viver as coisas do mundo se eu sou muito farto na minha casa? Você sabe, no presbitério, a gente costuma pedir comida, né? Geralmente é hambúrguer. Tudo que não presta, a gente pede lá. É pizza, né? Só que eu sei que a minha esposa está esperando com um jantar, meia-noite. Ela me espera toda sexta-feira. O John sabe. Não tô aqui para exaltar ela, mas eu exalto. Ela é maravilhosa. Mas deixa eu te falar algo da parte de Deus. Por que eu vou comer hambúrguer, pizza, se eu tenho um banquete me esperando? Quando você nasce de novo, você se dá conta do jantar que Deus está preparando para você. E aquele pancho velho da rua não serve mais. O pecado ele é muito vazio. É uma alegria momentânea. Para que você vai se fartar com isso? Hoje eu saí para passear com a Ana e com a minha cachorra. A gente foi no parque. Aí eu passei na frente assim e tinha uma promoção. 2 punch por 3.200 pesos. Falei, amor, vamos comprar. Ela olhou para mim, nunca na vida. Nada contra quando punch, mas ela sabia o que esperava ela, o que eu poderia proporcionar. Então, quando você sabe aquilo que seu pai pode proporcionar, você não se farta com qualquer coisa. Último exemplo que eu quero te dar, amém? Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Às vezes, você sabe, você mora aqui, se você é casado, você já passou por isso, não tem limites para você. Aí você pede um chocolate, você fala, não, isso aqui é para depois da janta. Aí eu sou muito inteligente, eu falo para minha esposa, amor, só para abrir o apetite. Só para minhas glândulas salivares ficarem mais, aceitarem mais a comida. Aí ela fala assim, mas uai, você vai se encher disso? Eu tô fazendo uma comida aqui, arroz, feijão, batata, salada. Você entende o que eu tô falando? Não tô falando de comida. Tô falando de pecado. Deus tem algo extraordinário para sua vida e você vai querer comer um chocolate antes da comida? Você vai perder a fome. Não, tem a fome de Cristo. Tem a fome das coisas que Ele tem disponível. Você sabe, Deus vai falar que Ele tem uma mesa preparada, um banquete preparado, e você só tem que sentar. E aí você pega e você se encanta por qualquer punch. Não, é isso que Deus te chamou para que você viva. Amém? Então todo aquele que nasceu de Deus, ele não pratica o pecado. Existem textos que podem ser mal entendidos, e esse é um deles. Porque se você pega esse texto fora do contexto, você não entende o contexto das epístolas, e você não avalia aquilo que João fala nas epístolas, por aí você se autocondena. Você fala, uai, mas eu caí. Beleza. Jesus fala que aquele que cai, esteja com um amigo do lado, para que quando ele caia, o outro estenda a mão. Quando a mulher foi pega em adultério, a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. A lei dizia. Jesus desenhando. Tem muita gente que fala que ele estava desenhando os pecados de todo mundo que estava ali. Não é bíblico, tá? Estava lá desenhando. Aí falou, uai, quem nunca pecou pode tirar. E de um a um, o lugar foi se esvaziando. E aquele que poderia condenar, ele disse, eu não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Em outras palavras, isso não é vida. Eu não te criei para isso. Existe um banquete. Vem para o banquete. Saia disso. Você não foi criada para isso. O pecado ele pode te dar um gosto, mas ele passa muito rápido. O que eu preparei para você é uma água que se você tomar, você nunca mais terá sede. O que eu preparei para você é um banquete. Se você comer desse pão, você não tem mais sede. Você entende o que eu quero falar? Então, quando nós nascemos de novo, a semente de Deus, que é o próprio Cristo, é implantada em nós. Essa semente é incorruptível. Ela é santa e ela é para sempre. Amém? Deus tem planos na sua vida. Em nome de Jesus, você vai frutificar essa semente. Você sabe, uma semente de milho, ela gera 1000 outras sementes. E aí eu te pergunto, o que essas outras 1000 sementes podem gerar? É incontáveis. Deus te chamou para que você possa dar muitos frutos. E isso vai engrandecer o nome dele. Aleluia? Posso escutar um glória a Deus por isso? Você sabe, o espírito está pronto. A alma precisa ser transformada. E o corpo não serve de nada. Mas vá para a academia. Cuide do corpo. A palavra vai dizer que nós somos santos. Fala comigo, santos. E hoje eu quero encher você de verdades espirituais, essa identidade que Deus te deu. A palavra santo, quando a gente vai para o hebraico da palavra, que é como foi escrito, ela chama kadosh, com quê? De queijo. Amém? Essa palavra, ela vai dizer que ser santo é ser separado. Eu tenho um copo, eu tenho um iPad e eu tenho um celular. Eu separei o celular. Ele é diferente. Você está entendendo o que eu estou falando? A palavra kadosh significa consagrado, diferente, colocado à parte para Deus. É tão interessante porque a ideia de ser santo, a ideia central,
não é moral. Porque muitas vezes a gente entende, esse é santo. Ou seja, moralmente falando, ele nunca pecou. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas quando a gente vai para o hebraico da palavra, no Antigo Testamento, para vocês terem noção, Deus é chamado de santo, porque ele é totalmente diferente. Não havia nada igual. Quando Deus é apresentado, as pessoas olham e falam, o que é isso? Para que serve? Porque é diferente, nunca foi apresentado. Então, quando a Bíblia diz que você é santo em Cristo Jesus, quer dizer que você é separado. Existe uma massa, uma quantidade de gente, mas existem alguns que não fazem parte. Faz sentido para você? Então, todas as vezes que nós atribuímos pessoas, objetos, dias, lugares e falamos que são santos, eles realmente são diferentes. É tão interessante, por exemplo, que eu vou dar alguns exemplos de coisas que foram separados e foi dito que essa coisa era santa. O sacerdote da tribo de Levi, ele era santo, porque ele era separado. Desde quando ele nascia, ele tinha um serviço sacerdotal e o fazia ser santo. Mas porque ele não pecava, na verdade, não necessariamente, mas pelo fato de ele ser separado. Outra coisa que era separado também, como os utensílios do templo. Os utensílios do templo eram santos porque eram separados. Outra coisa era o sábado, Shabat. Era santo. Por quê? Não, de segunda a sexta você trabalha. Mas o sábado é santo. Por quê? Porque ele é separado, destinado ao Senhor. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Você é destinado ao Senhor. Você é separado pelo Senhor. E uma vez que você foi separado, você está revestido de uma santa proteção. Você crê nisso? Olha, água e óleo não se misturam. Você não pode se misturar com o pecado, porque a natureza do pecado já não habita em você. Você entende? O santo, ele não se mistura com o pecado. Gui, o que você quer dizer? É que você vai estranhar quando você se colocar numa posição de pecar de novo. Você vai sentir algo dentro de você. E aí você precisa escutar a voz do Espírito. O próprio João, ele disse, 1 de João 2, versículo 2, verso número 1. Meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo, o nosso advogado. O justo. Em outras palavras, ele é o nosso advogado, ele é justo, ele é santo, e através dele nós somos santos. Existe uma diferença entre pecar e praticar o pecado. Então, eu estou dizendo do aspecto do texto de 1 João. Então, quando João fala, existe uma diferença entre pecar e se manter no pecado. Se você tem um carro muito bom em casa, para que você vai pedir emprestado ou pegar um Uber? Então, você não peca, você não vai no carro velho, ou você não pede um carro emprestado, porque você sabe o que você tem. Então, qual que é a principal artimanha de Satanás? Mentir para você. Dizendo que você não tem, mas você já tem. Por isso que noite e dia a gente tem que meditar na palavra para saber o que eu tenho. Somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Então, olha que interessante. A semente vai gritar, meu irmão. Semente dentro de você vai... Não! Você já escutou aquela música lá, aquele que já pisou no Santo dos Santos e outro lugar não sabe viver? É exatamente isso. Você já pisou, você já provou, você já tem isso dentro de você, para que você vai querer outra coisa? E você vai escutar a voz. E aí você tem a decisão, porque a gente tem um livre-arbítrio. Você pode ir ou você pode não ir, mas o fruto do pecado você já sabe. Você já sabe aonde que vai te levar isso. Você já tem a noção do que isso produz dentro de você. Porque nós ensinamos no Madurez que existe um ciclo. Você é tentado, você peca e você sente culpa. E o ciclo se repete. Então não existe algo bom nisso. Se você está me escutando hoje, o Senhor não te criou para isso. Amém? Provérbios 24, verso de número 16 diz: pois 7 vezes o justo cai e torna a erguer-se, mas os ímpios são arruinados pela desgraça. É profundo esse texto, né? Mas olha que interessante, o justo cai ou não cai? 7 vezes. Você sabe que a palavra 7, o número 7, ele representa a plenitude. Então ele cai mesmo. Ele cai pleno. Mas ele levanta. Não sou eu dizendo, não é a minha opinião, é a palavra de Deus. Aleluia? A verdade é que o justo pode falhar, mas ele não vive caído, ele se levanta, porque a palavra diz, ele cai 7 vezes, mas ele não permanece aí. O erro é permanecer. Amém? E o segundo aspecto de João, e eu tenho 20 minutos,
O primeiro aspecto de João que nós falamos é que aquele que nasceu de novo, ele não permanece no pecado. E o segundo aspecto é que ele ama o seu irmão. O segundo fruto, ou a segunda característica daquele que nasceu de novo, é que ele aprende a amar o seu irmão. Presta atenção. Eu sei que é muito difícil você estar perto de pessoas que são diferentes. Mas essa é a maneira como Deus edifica. Aqui, na igreja, é o único lugar onde você vê um empresário multimilionário arrumando uma cadeira para um pedreiro sentar. O único lugar do mundo que você vai ver isso. São pessoas iguais. Filhos de um mesmo pai. Aqui é o único lugar onde você pode escutar de um pregador te dizendo: o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Tanto que João, em Apocalipse, ele tem uma visão onde estavam povos e nações reunidas, raças de cores diferentes e línguas diferentes, todos de joelhos, alabando um só Senhor. Você acha que isso é possível naturalmente? Isso é impossível. Imagina que aqui só temos pessoas que falam português. Olha o tanto de gente diferente. Olha pro seu lado e fala: você é diferente de mim. Mas se preocupa não, no bom sentido. Fala para ela. Geralmente eu escuto, irmãos, pessoas chegam num ponto tão ruim de dizer que eu não me misturo mais com pessoas, as pessoas são muito más. Eu prefiro ter 5 cachorros. Quanto mais conheço as pessoas, mais amo os animais, eles falam, né? Mas isso não é de Deus. Eu tenho um cachorro, eu amo meu cachorro. Mas não é a maneira que Deus edifica. Deus uniu muitos diferentes. Lá no grupinho dele tinha um que era menor de idade, João. Tinha outro, o grupo dos pescadores. Tinha Lucas, o doutor, médico, estava lá também. Você percebe que Deus não fazia acepção de pessoas? Ele chamava a todos. Tinha Mateus também, o cobrador de impostos. Você percebe que não havia um mesmo tipo, uma estirpe igual? Deus não faz acepção de pessoas. E é muito louco, porque Deus usou um pescador que traiu ele 3 vezes, e esse mesmo pescador, que eu particularmente creio que ele mal sabia falar, porque era um pescador, ele estava pregando para 3.000 pessoas, foram todos batizados no Espírito Santo. Num lugar chamado Pentecostes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então olha que interessante, Deus usa todos. O pastor Aloysio tem um livro chamado A Revolução daqueles que têm um talento. Não é a revolução daqueles que têm 5, é a revolução daqueles que têm 1. Você sabe, um bom líder não é aquele que escolhe aqueles de 5, é aqueles que sabem trabalhar nos de 1. Provavelmente se você está sentado aí, ou você é um de 1, ou você é um de 2. É porque a gente não edifica igreja com gente de 5, desculpa. Os de 5 são muito bons, eles vão embora. É sério. Ou você é o de 1 ou você é o de 2. Ou você se acha que tem 5. Misericórdia, posso escutar um misericórdia? É a maneira que Deus escolheu para que a gente pudesse edificar. Você sabe? Os seus amigos, eles podem te conhecer, mas ninguém te conhece mais do que você mesmo. Teve uma vez que uma pessoa começou a falar muito mal de mim, né? Começou a falar: você é isso, você é aquilo, você é aquilo, aquilo. Falei: isso que você nem me conhece. Falei: se você me conhecesse, você veria que eu sou muito pior. Eu não tenho nada para provar. Você sabe, não tem uma pessoa que conheça mais você mesmo que você mesmo. Você sabe suas limitações, aquilo que impede você avançar. E sabe o que isso te faz? Melhor dizendo, né? Isso faz você permanecer num lugar chamado lugar do favor. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele vai dizer: olha, eu tenho um espinho na carne, eu roguei 3 vezes, não me tira. É uma dor. Sabe o que Deus vai falar? A minha graça te basta. É na sua fraqueza que eu aumento, eu evoluo dentro de você, eu faço você ser capaz, porque a loucura de Deus é usar aqueles que não são, para aniquilar aqueles que pensam que são. É a maneira com que Deus faz. Então, se você está numa cela de imperfeitos, você aumenta o monte. Em outras palavras, você faz parte. E você pode ter 2 visões. Ou eu sou melhor que os outros, ou eu faço parte deles. Se você está insertada nisso, se você faz parte de algo que nós edificamos chamado igreja, desculpa, é um lugar cheio de imperfeitos, mas o corpo de Deus, ele serve para apontar alguém, que é Cristo. Apocalipse capítulo 12,
existe uma visão de uma mulher que ela estava revestida do sol. Você sabe, a lua, ela não tem a função, ela não tem uma luz própria. A função dela é refletir a luz do sol. A igreja não tem uma luz própria. A igreja tem a função de refletir a luz de Jesus. Amém? Vocês estão comigo? 1 João, capítulo 4, verso número 7. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A palavra é muito dura com isso. Você sabe, irmãos, a base pelo qual Jesus fez o que fez é o amor. Gui, não entendo. João, capítulo 3, verso número 16. De tal maneira Deus amou ao mundo, não o mundo, as almas. Amém? A palavra mundo, no original, são almas. Deus amou as pessoas que Ele entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, senão tenha vida. Irmãos, a base de todo o evangelho que nós pregamos é o amor. E como pode ser nós, na posição de haver recebido esse amor, a gente não conseguir passar adiante? Então eu costumo dizer que se você não consegue amar o próximo, talvez você precisa reconhecer o amor de Cristo por você. Porque se você não consegue amar o imperfeito, como você se vê, com todo respeito? Qual é a maneira com que você se vê? Se você não consegue ver no outro um talento, o que você espera de Deus para te ver? Ou seja, como que você se vê diante de Deus? Então você precisa ter uma visão apropriada daquilo que Deus te vê. Se Deus me amou e eu sei que por esse amor eu sou salvo, eu tenho que amar o próximo. Porque ele é igual. Deus não morreu por um pecado, ele morreu por todos os pecadores. Então, quando você entende isso, você entende que Deus é amor. E quando alguém nasce dele, essa vida de amor começa a fluir. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai fazer uma distinção dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. E o principal fruto do Espírito, por que é o principal? Porque é o primeiro. É o amor. É um fruto. Você já viu? Imagina eu chegando para uma árvore e dizendo assim: ei, como que você está? Não, eu estou me esforçando muito para dar fruto. Você já viu isso? Não existe. Uma árvore, naturalmente, segundo o seu DNA, segundo aquilo que foi gerado pela semente que foi implantada na terra, ele tem noção de que ele vai dar fruto. Por quê? Porque já está dentro dele. Então você não ama o outro, presta atenção, por uma insistência. Eu vou amar, meu Deus, como é difícil, o irmão é muito diferente. Não, é natural daquele que nasceu de novo. Você ama porque de tal maneira ele me amou, você ama porque ele te amou, e quando você se constrange com esse amor, você se depara, eu só tenho uma opção, eu preciso amar. E quanto mais pessoas você ama, mais revelação do amor que ele teve por você. Quem nasceu de novo não vive de inimizade, de orgulho, de frieza, relação fria, fala mal do outro. Isso é um fruto da carne, irmão. Sai da carne, vem pro espírito. Vem amar o outro, independente do que ele faça. Você sabe, a Bíblia ela é muito dura com isso. Com a mesma régua que você mede, você será medido. Exerça o ministério de Cristo. Pedro, tu me amas? Filéu. Pedro, tu me ágape? Não, eu te considero um pouco. Em outras palavras, irmãos, quando Jesus está perguntando para Pedro, ele está dizendo assim: você me ama a ponto de dar sua vida? Ele diz: não, eu te considero pouco, mais ou menos. Não sei se eu chegaria a dar a vida, não. Mas no final é muito claro: se você verdadeiramente me ama, ama minhas ovelhas. Quer demonstrar o amor de Deus? Ama as ovelhas. Porque se você odeia as ovelhas, você odeia o pastor. Você já viu alguém que ama as ovelhas e odeia o pastor, ou vice-versa? Se você odeia as ovelhas, você provavelmente vai odiar o pastor. Sim ou não? É aquele ditado, irmãos. Arrumou uma briga com o filho, tem que arrumar uma briga com o pai. Não é não? Mexeu comigo, mexeu com meu pai. Então, olha que interessante. A palavra de Deus diz que, 1 João, capítulo 4, verso número 8, queria chamar o teclado. Para liberar o espírito aqui, fluir mais. Quem não ama, não conhece a Deus. 1 de João, 4, 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a pergunta que eu quero te falar, sem condenação nenhuma: você conhece a Deus? Você reconhece aquilo que ele fez na cruz por você?
Como eu disse, nascer de novo não é apenas mudar de comportamento, receber uma nova natureza, irmãos. Você mudou por quê? Porque mudou algo dentro de você. Sabe, quando eu me converti, eu tinha 16 anos. E eu abandonei todos os meus amigos. Fui muito radical. Por quê? Porque não fazia mais sentido. Deus tinha me apresentado algo muito bom. Aí eu vi todos meus amigos assim, tinha 16 anos, eu falei assim, gente, me desculpa, vai parecer loucura, mas eu não posso ser mais amigo de vocês. Porque o que eu gosto, vocês não gostam. O que vocês fazem, eu não quero mais fazer. Mas você acha que alguém pregou isso? Eu nasci na videira, irmãos. Nasci de novo na videira, sempre me foi pregado o evangelho da graça. Não era por lei, mas era algo dentro de mim. Você sabe, o apóstolo Paulo ele chega a dizer que agora ele deixou as coisas de menino, agora ele vive coisas de homem. Olha, é um homem. Aí sabe o que ele segue dizendo? Ele diz, porque agora eu já não faço mais o que eu quero. Faço aquilo que precisa ser feito. Eu já não fico pensando, mas será que eu faço? Será que me dá vontade? Não, é o fruto. Simplesmente eu faço. O amor de Deus flui, irmãos, numa comunidade que é a igreja. Não existe cristianismo isolado. Eu sou igreja em casa. Não. Eu rogo, o autor de Hebreus vai dizer, para que vocês vivam em comunidade, em união, e tenham alegria nisso. Como é bom, o salmista vai dizer, é que estejam reunidos todos em harmonia. Mas quando caminhamos com pessoas reais, que por aí têm defeitos, é muito mais fácil você apontar o defeito que você se olhar a si mesmo. Não estou dizendo para você fazer nenhum dos dois. Fique em Cristo. Por isso, quando alguém nasce de novo, começa a desejar ser um membro ativo da igreja. Isso é muito normal. Eu amei, eu quero fazer parte. Eu lembro que eu tinha 16 anos, eu falei, o que tem para fazer aqui que eu vou fazer? Aí me deram uma câmera, eu tirava foto, horrível. Aí depois me deram para eu mexer ali nas pantachas lá, passava tudo errado. Mas eu queria servir. Primeiro encontro com Deus, meu Deus, eu estava eufórico, meu coração queimado. Até hoje, irmãos. Eu não trato o extraordinário como ordinário. Eu trato as coisas com a seriedade de Deus. Porque foi no evento desse que mudou minha vida, a vida da minha família. Como que eu vou tratar com um aspecto de ser ordinário? Eu tô lá. Você sabe, certa vez, uma líder minha, ela tinha feito 5 inscrições, vieram só 1. Começou a entristecer muito, chorar muito. Falei, que espírito é esse? Lucas 15, porque existe alegria nos céus quando um se arrepende. Falei, você vai se alegrar, porque esse espírito não provém de Deus. É forte, não é? Mas é Bíblia. Você vai se alegrar, porque tem um aqui que vai nascer de novo hoje. Você vai dar o seu melhor. Você vai ganhar um tesouro nos céus por ela. A gente não se move por multidão, a gente se move por uma vida. E glória a Deus que Deus nos dá multidões, porque somos fiéis no pouco. E sobre o muito Ele nos coloca. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Irmãos, o aspecto é amamos porque fomos amados. Amar o irmão é enxergar o outro como Deus vê. Você não pode ver diferente do que Deus vê. Que eu vejo o irmão como uma pedra de tropeço. E se ele não viu Pedro assim? Deus, quando chama Gideão, ele estava escondido com medo. Ele chama homem valente. Ele estava escondido com medo. Veja, decida ver como Deus vê. Estão comigo? Não se trata de cumprir regras morais, é viver uma vida que pelo Espírito torna visível o amor invisível de Deus. Nós somos ou não somos a manifestação dos filhos de Deus aqui na terra, segundo a Bíblia diz. Se nós somos a manifestação, porque a Bíblia diz que Deus aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E o Filho de Deus, eles têm que transparecer o amor do Pai. Vocês têm amado como Deus te amou? Vivemos em um tempo em que se confunde religiosidade com espiritualidade. Ou seja, mudou. Não estamos falando de religião, estamos falando do amor. De tal maneira, Ele nos amou. E agora eu amo. Você sabe, eu gosto muito, e eu finalizo com isso. Existe um grande pregador, chama John Stott, e ele faz uma analogia muito interessante sobre isso. Ele vai falar que existem ele basicamente resume o amor cristão em 2 aspectos. Ele fala que existe uma origem divina, fala comigo, origem divina. E existe uma evidência prática, fala comigo, evidência prática. A origem divina
é aquilo, quando John Stott ele fala que existe uma origem divina, é o amor cristão que não começa com nós. O começo é Cristo. Ele em nós gera esse amor, é 100% de Deus. Eu não tenho que me adequar ao irmão. Não, eu já o amo, porque Deus já o ama. É divino, não busque naturalidade. Então olha que interessante, ele não nasce na nossa personalidade. Não, porque a minha personalidade não me deixa. Não, mas não tem a ver com a sua personalidade. Tem a ver com ele. Então olha que interessante, não depende do seu temperamento. Não, sou completamente explosivo. Eu não consigo lidar com outro. Não tem a ver com você. Você está fora da equação. Nós estamos falando de algo cristocêntrico. É Jesus no centro. Não vem da nossa força emocional, nem da nossa vontade. 1 João 4:7, a palavra diz o seguinte, que o amor procede dele. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede, não tem nada a ver com nós. Você não consegue amar o outro, você só consegue amar porque ele nos amou. Isso significa que Deus não apenas ama, Deus é amor. O amor é parte da natureza dele. Quando alguém nasce de Deus, ele recebe essa vida. Já não mais vive eu, mas Cristo vive em mim. Então amar não é tentar ser melhor, é expressar simplesmente algo que já está. E se eu não expresso, irmão, seja livre. E comece a expressar o que você já possui. Por isso o amor cristão, ele é sobrenatural. Ele não tem nada a ver com natural. Porque se você soubesse o tanto que os irmãos fazem para os líderes e coisas e outras coisas, e são coisas absurdas, vocês não têm noção. Você acha que é natural você amar? Você sabe, essa semana eu tive uma reunião, na verdade a gente está fazendo um devocional de provérbios no meu discipulado, aí uma irmã me mandou um dos provérbios lá, era sobre a correção, que só corrige o discípulo, quem ama de verdade, né? Que Deus ama e por isso ele corrige, é isso que diz o livro de provérbios. E ela me mandou um texto falando, eu sei o quanto eu sou difícil. Eu te agradeço, Gui, por você nunca ter desistido de mim. Você sabe, eu queria chamar a banda. Eu falo sobre isso depois da evidência prática. Certa vez, quando eu comecei a caminhar aqui em Buenos Aires, eu tinha uma pessoa muito difícil na minha célula. Eu liderava adolescente. E algo que me aconteceu é algo muito extraordinário. Cheguei pro meu pastor, eu falei, pastor, ele fez isso, aquilo. Mano, mas eu dei um currículo péssimo da pessoa. Falei, eu não aguento mais, eu vou largar a mão. Ele me ensinou uma das coisas mais poderosas que eu já escutei na minha vida. Eu fiz uma pergunta, eu falei, quando é que a gente pode desistir das pessoas? Porque não é possível que não pode desistir, né? Ele falou assim, você vai até onde seu amor for. Aí eu, como um bom jovem, eu fui pesquisar. Falei, até onde o amor de Deus vai, né? Na época eu não tinha GPT, né? Procurei lá no Google, saiu 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo suporta e tudo espera. E o verdadeiro amor nunca acaba. Então a verdade que ele estava me falando não acaba. Você tem que ir até... Porque Deus não desistiu de nós, né, irmãos? A evidência prática é que esse amor tem que se manifestar. A segunda dimensão é a evidência prática. Que João, ele é muito direto. Amor que não aparece na prática não é amor bíblico. Porque Jesus, ele teve um fruto. Ele amou, mas ele não só amou, ele morreu. Tem que ter frutos. Você diz que ama e você não toma um café? Você diz que ama e você não consegue tirar 30 minutos? Você diz que ama e te custa enviar uma mensagem se você é um líder? Que amor é esse? O amor de Jesus é o parâmetro. Ele morreu. E porque ele morreu, esse se torna o nosso parâmetro. Que eu tenho que morrer pelo irmão. Vá até onde o seu amor, se como o pastor me disse, vá até onde o seu amor durar. Qual que é o final do seu amor? Então, irmãos, nós temos que aprender a viver pelo bem do outro. Quando eu fiz o curso de noivos com a minha esposa, uma das coisas que eu aprendi, eu não estou num matrimônio, num relacionamento, para ser feliz ou esperando que eu seja o centro do mundo e que ela vai me agradar. Ou seja, eu não sou egoísta ao ponto de estar num relacionamento para ser servido.
Não comece dessa maneira. Não. Eu estou no relacionamento para servir. O que eu posso fazer hoje para deixá-la feliz? É assim que a gente se move. O que você pode fazer para alegrar o outro? O que você pode fazer para que o outro seja feliz? Hoje é muito comum pessoas que querem viver o egocentrismo. O que as pessoas precisam fazer para mim, para que eu esteja feliz, para que eu seja exaltado, para que meu nome seja levantado. Não. É tudo sobre ele. Tem nada a ver conosco. Estou aqui pregando, mas depois virão outros. Tem nada a ver comigo. Só sou mensageiro. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé. Eu amo essa música. De verdade, eu amo essa música porque ela fala de alguém que não merecia. E ela fala sobre um ousado amor. E de fato foi um ousado amor, porque foi feito uma vez e para sempre. Não é necessário outro holocausto. Jesus foi o Cordeiro perfeito, sem mancha. Ele era puro, ele era digno de receber tudo. Mas a palavra diz, preste atenção nisso, que pelos meus pecados ele foi crucificado, e pela sua justiça eu me tornei justiça de Deus. Agora nós não cantamos mais como aqueles que têm medo, como aqueles que, será que Deus vai me castigar? Será que esse amor me alcança hoje? Será que existe um amor hoje? Não, de tal maneira, Ele nos amou. E só aqueles que reconhecem esse amor vão cantar esse louvor, aleluia.